queridos, tem uma palavra de Deus para compartilhar ao seu coração. Então, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, verso 1. Tivemos uma semana passada aí, intensa e muito abençoada mesmo. Quinta-feira, um cultão aqui, quinta profética. Sexta-feira, uma vigília maravilhosa. Quem teve na vigília aí? Dá um glória a Deus aí. Olha aí o povo de vigília aí, o povo da intimidade, o povo sedento por Deus. Atravessamos a meia-noite, saímos daqui, 00:30 por aí, né? E foi uma bênção. No sábado, tivemos aí um casamento, e os jovens estão casando, e eu fico feliz por isso. Juventude casando, só mês passado e esse mês já realizei 2 casamentos de jovens aqui da igreja. Glória a Deus. É sinal que os jovens estão assim, corajosos debaixo da palavra, né? É o espírito da ousadia para casar. Glória a Deus por isso. E você jovem que ainda não é casado, não fica aí assim, sabe? Principalmente você homem, namora uma, namora outra. Para com isso. Para com isso. Dedica um tempo de oração e fala: Senhor, me apresenta a mulher que eu vou casar com ela e viver ao lado dela até que o Senhor venha, tá? Agora um outro conselho também: não fica esperando muito, escolhendo demais não, que quem muito escolhe acaba sendo escolhido, e de repente a escolha do outro lado não vai ser tão boa quanto você espera, escolhendo demais. Outra coisa, crente jovem não namora 6 anos. Quanto tempo você namora? 6 anos. Isso aí, 6 anos já é tempo de ser avô, mas já passou do tempo de casar já. Crente namora com propósito. Amém? Assim, ó, vamos namorar, filha, mas é para casamento, beleza? Dá, não dá, tô fora. Sim. Não vou nem falar quanto tempo o seu pastor namorou com a pastora Márcia, que você vai se assombrar. Vou falar. Que talvez vou encorajar alguns aqui. 4 meses. Foi o suficiente, amados. Eu vindo do mundo, vindo do mundão lá, perdidaço, me converti, agora vou ficar aí namorando, experimentando. Não. Ô dona, meu negócio é o seguinte: Deus me chamou, tem um propósito comigo que eu não sei nem o que é ainda, só sei que Ele falou que tem um negócio comigo aí pela frente, e eu vou obedecer a Deus, e minha vida é aqui agora, minha vida é servir a Jesus Cristo. Você topa? Eu topo. Então vamos embora, estamos juntos. Fazem 21 anos. 21 anos. A Márcia só tem aquela carinha de bebezinho, gente. Aquilo é mais velha que Cuiabá. Bem que ela não está aqui, nem assistindo também. De manhã eu já dei uma aqui, usando ela nas minhas ilustrações. Amado, quando estiver assim, nesses momentos de comunhão, perto do pastor, cuidado, porque tudo pode se tornar uma ilustração para o domingo. Louvado seja Deus. Então, jovem, fica a dica. E deixa para lá, vamos embora. Lucas 19, entrando em Jericó, entrando onde? Atravessava Jesus a cidade, fazia o quê? Atravessava, simplesmente atravessava a cidade. O propósito era atravessar a cidade, ele não tinha nenhum propósito de parar por ali, simplesmente atravessar. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. O que ele era? Diga rico. O camarada era rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por alguns motivos. Por causa da multidão e também por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu
a um sicômoro, ou seja, o sicômoro, queridos, é uma figueira braba, que dava um fruto semelhante ao figo, só que não era comestível. Subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja Deus. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, graças te damos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela tua palavra, pela presença gloriosa, majestosa do teu Santo Espírito, que enche este lugar. Obrigado, Senhor, porque diante da sua palavra somos expostos, e a tua palavra ela é poderosa, para discernir os nossos pensamentos. A tua palavra ela é poderosa, para trazer cura, libertação nesta noite, e mais do que isso, para salvar o perdido. Obrigado porque através dessa linda história que lemos, tenho a certeza absoluta no meu coração, que o Senhor falará com a sua igreja. Então enquanto eu estiver pregando, falando, que o Senhor esteja ensinando, ministrando. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. No início da semana passada, eu tenho o hábito, o costume de sempre, na segunda-feira, já logo pedir para Deus: Senhor, o que o Senhor deseja que eu fale no domingo? Porque não adianta chegar na hora e aquele negócio desesperado de última hora. Eu adquiri esse hábito, porque aí durante a semana eu vou analisando, lendo a Bíblia, percebendo, procurando entender aquilo que de fato Deus deseja fazer. E em um desses momentos, orando e buscando a presença de Deus, o Espírito Santo só me deu um nome: Zaqueu. Só disse isso, Zaqueu. E eu fui para o texto, fui para a história de Zaqueu. Eu preguei muito pouco sobre essa história de Zaqueu. Se não me falha a memória, uma única mensagem durante esse tempo que tenho de ministério, eu preguei sermão sobre Zaqueu. Ele me deu um nome, Zaqueu. Fui ler o texto. Mas então, ontem, o Espírito Santo me deu uma segunda palavra, porque eu precisava entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus queria falar comigo e falar também através de mim com a igreja, o que Deus pretende nesta noite falar com você que veio aqui para ouvir uma palavra de Deus, e sabendo que Deus está presente, que onde Deus está presente, tudo pode se tornar em algo sobrenatural, e uma palavra pode se tornar em um decreto. Uma voz, uma palavra que ecoar dos céus aqui nesta noite pode mudar a sua história, pode mudar circunstâncias, pode mudar a sua vida, pode mudar até o seu destino eterno. Louvado seja Deus. E aí então o Espírito Santo me deu uma segunda palavra, e é incrível a maneira que o Espírito Santo trabalha conosco, porque ele poderia dar o sermão até os pontos, tudo certinho, bonitinho, não, mas deu Zaqueu, e deu uma outra palavra: oportunidade. Diga comigo, oportunidade. E aí então eu entendi que Jesus gostaria e quer e deseja falar com a igreja sobre alguém sedento na alma para ter um encontro com Jesus, que aproveitou uma grande e talvez a única
oportunidade da sua vida. Quando nós olhamos para esse texto, Lucas capítulo 19, há um discorrer de uma história. Se você ler Lucas 18 e os textos que antecipam a história de Zaqueu, você vai perceber que a história de Zaqueu nada mais é que uma resposta que Jesus está dando para os seus discípulos. Não apenas para os discípulos, mas ele está dando para as pessoas que o seguiam também. É uma resposta daquilo que acabara de acontecer. Porque pouco tempo, horas, minutos, não sei, a Bíblia não relata ao certo, mas um pouco de tempo antes, a Bíblia narra que um jovem chegou até Jesus. E a Bíblia faz questão de dizer que esse rapaz era jovem e estava na busca da sua salvação. E ele faz uma pergunta para Jesus: Senhor, é a palavra que ele usa, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus então diz para ele: por que você me chama de Senhor? Senhor é um só, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Então esse jovem responde: sim, conheço. Não só conheço, mas eu pratico todos eles desde criança. Jesus fez: legal, muito bem. E daí? A conversa não se encerra por ali. Jesus, olhando nos olhos daquele jovem, amando esse jovem, desejando que esse jovem se tornasse um discípulo de Jesus, e por que não dizer um dos apóstolos de Jesus? Jesus disse para ele: tudo bem, você cumpre todas essas coisas, mas uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, então vem e me segue. Quando Jesus lança essa palavra, a Bíblia vai dizer que este jovem entristeceu-se muito, porque ele era muito rico, era dono de muitas posses, e sendo ele dono de muitas posses, ele colocou seu coração nas riquezas dessa terra, e perdeu a maior oportunidade que ele teve de ganhar a vida eterna. A história não para por aí. Os discípulos ficam preocupados com aquele discurso, e Jesus continua dizendo para eles assim: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, quão difícil é um rico herdar a vida eterna. Os discípulos assustados dizem: como é, mestre, essa conversa? Ele diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu imagino que Jesus estava um pouco revoltado naquele momento. Então um dos discípulos olha para Jesus e diz: mas Senhor, então quem poderá ser salvo? Jesus responde com uma palavra, dizendo assim: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus continua caminhando. A Bíblia diz que na entrada de Jericó, um cego começa a gritar e colocar toda a sua voz, o seu grito do desespero da sua alma para fora, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse também foi outro que aproveitou a oportunidade, porque eu digo que esse homem está aproveitando uma grande oportunidade, porque quando nós lemos no texto que Jesus está passando por aquela cidade chamada Jericó, é a última vez que Jesus está passando por aquele caminho, porque ele está agora subindo no caminho de Jericó, caminho de Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos pecadores, para ser crucificado e para ser morto. Então era aquela a última oportunidade daquela cidade de ver Jesus, era a última oportunidade daquelas pessoas de receberem e de entenderem que Jesus de fato era o Filho de Deus. Jesus então cura também aquele cego, e ele entra na cidade de Jericó. E aí nós temos a narrativa da nossa história que lemos. Entrando em Jericó, atravessava ele a cidade. É através do que acontece aqui agora, que Jesus vai dar uma resposta para o que aconteceu antes. É através do que acontece na vida de Zaqueu, a transformação, a salvação, o que Jesus opera, mas também a atitude, o comportamento de Zaqueu, que Jesus está dando uma resposta para as pessoas, para aquele jovem rico que não soube
aproveitar a oportunidade que teve. Nós temos a salvação de Zaqueu ali em sua casa, mostrando que ele aproveitou talvez a única ou a última oportunidade da sua vida. E nesta noite eu estou falando com uma igreja. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está você que saiu da sua casa e veio para cá nesta noite em busca de uma palavra de esperança. Eu quero te dizer, sim, Jesus tem uma palavra de esperança para você, mas não perca a oportunidade que está exposta diante de você nesta noite. Talvez seja esta a única, talvez seja esta a última oportunidade, assim como Zaqueu teve uma oportunidade, aproveitou e abraçou nela, e não deixou escapar. Que assim seja com você também. Aproveite as oportunidades que Jesus está te dando enquanto é tempo. Jesus estava passando pela última vez em Jericó. Logo em seguida, naquela mesma semana, seria morto. Aquele era o dia, era o tempo da salvação oferecida para aquela cidade. Zaqueu não desperdiçou aquela oportunidade. Agora precisamos entender, um homem aproveitando uma grande oportunidade, mas quem era esse homem? Nós temos algumas coisas que irão revelar quem de fato ele é. Quem era Zaqueu? Zaqueu, o significado do seu nome em hebraico significa puro ou justo. Diga puro ou justo. Este é o significado do nome Zaqueu. Mas a Bíblia vai discorrendo mais, falando sobre a posição social de Zaqueu. Olha o que diz o texto: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, no versículo de número 2, maioral dos publicanos e rico. Então Zaqueu exercia uma posição social bastante elevada, chefe dos publicanos. Ele não apenas era um cobrador de impostos, mas ele era o chefe dos cobradores de impostos. Tinha autoridade sobre todos os outros. Inclusive, por que não dizer autoridade sobre um outro cobrador de imposto que também aproveitou uma grande oportunidade de seguir a Jesus, chamado Levi. Apresentamos hoje aqui um Levi. Mas a Bíblia vai dizer que Levi também era um cobrador de imposto, e sendo Zaqueu o maioral dos publicanos, ele exercia autoridade sobre todos os outros. A Bíblia vai além, dizendo que ele era rico. Talvez Zaqueu tenha se enriquecido de forma ilícita. A Bíblia não deixa isso claro, ainda que muitos pregadores costumam dizer que sim. Ele usurpava, era um corrupto e enganava, extorquindo o povo com a autoridade que lhe foi dada. Pode ser que sim, que Zaqueu tenha se enriquecido de forma injusta por meio da corrupção, através do cargo que ele exercia como um cobrador de impostos, extorquindo as pessoas. Para que vocês entendam um pouco melhor, Roma estava com um total domínio sobre todo Israel. Então eles tinham que trazer os seus impostos para os governos de Roma. Mas eles levantaram homens judeus, e esta era a grande briga com os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram rejeitados, os publicanos se tornaram rejeitados porque eram judeu cobrando imposto do próprio judeu para Roma. Mas talvez também Zaqueu tenha se enriquecido de uma forma justa, fazendo jus ao seu nome, que carrega como um homem puro e justo. Por que não? Por que não? Será impossível um servidor público enriquecer e trabalhar e ganhar o seu dinheiro e ser honesto? O que vocês acham? Então por que não dizer que também Zaqueu fez jus ao teu nome? Mas queridos, uma coisa é certa, se de uma forma ou de outra, a Bíblia vai dizer que Zaqueu adquiriu bens, adquiriu riquezas, mas o que o fez de fato
ir ao encontro de Jesus Cristo. O que o fez de fato esse homem correr ao encontro de Jesus de uma forma desesperada, procurando vê-lo? Duas coisas eu consigo entender e enxergo na vida de Zaqueu. Primeiro, o vazio da alma de todo homem que não tem Jesus na sua vida. Eu vou repetir. Talvez esse seja o primeiro ponto pela qual fez com que Zaqueu fosse desesperadamente em busca de ter um encontro com Jesus e olhar nos olhos de Jesus Cristo, sabendo que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. O vazio da alma de todo homem, um vazio que ele carregava dentro de si. Segundo, talvez, fato que fez com que Zaqueu fosse até Jesus Cristo, foi o fato dele ser autoridade sobre Levi, e de repente o Levi não está mais na sua equipe. E cadê o Levi? O Levi deixou o seu cargo. Mas por que Levi deixou o cargo? Me contem o que aconteceu com o Levi. O Levi abandonou o cargo dele, agora ele anda atrás de um homem chamado Jesus Cristo, e não quer saber mais de nada, de ser cobrador de imposto. Eu penso que isso provocou o coração de Zaqueu também, e dentro da sua alma, um grito desesperado: eu também preciso conhecer esse homem. Eu também preciso conhecer esse homem. Queridos, talvez você está aqui ouvindo o Evangelho de uma forma assim mais abrangente pela primeira vez. Uma coisa é certa: todo homem carrega no seu coração um vazio latente que grita: eu preciso conhecer a Jesus. Talvez é de uma forma, talvez é de outra forma. Há um ditado popular que diz assim: tem gente que vem por amor, mas tem uns que vêm é pela dor mesmo. Eu não sei que forma você está vindo, não sei de que forma você está chegando na igreja, está na busca de encontrar Jesus. Agora, uma coisa eu posso dizer ao teu coração: pode ser que você está vindo pelo testemunho de alguém que largou tudo, um amigo, um parente, que deixou tudo, e você está observando o comportamento dessa pessoa, você está vendo mudanças transformadoras na vida dessa pessoa, e isso te chamou a atenção, dizendo: eu também preciso de mudança. Mas pode ser também que a tua alma está gritando por socorro, porque há um vazio dentro de você, que as suas posses já não suprem mais. Você já lutou, já conquistou, já ganhou dinheiro, já conquistou sua casa, seu carro, já tem terra, já tem tudo que um homem precisa, mas o vazio ainda está aí dentro gritando, e você não sabe o que acontece. Eu vou dizer, o que você não sabe o que acontece é aquilo que Deus quer fazer na tua vida nesta noite. Quer encher você com o Espírito Santo de Deus, e Jesus quer morar aí dentro de você para preencher essa lacuna. Só Jesus para preencher o vazio dessa alma. Quando uma alma está sedenta e procura por Jesus, amados, assim como Zaqueu, ela não pode se limitar aos obstáculos que a vida oferece. Quando a sua alma está sedenta, e você já sabe que há um vazio aí dentro, e você também já ouviu falar que Jesus pode resolver esse problema, você não pode se permitir ser limitado pelos obstáculos que a vida oferece. Zaqueu teve muitos obstáculos. A Bíblia diz que um dos seus... Primeiro, ele procurava ver Jesus Cristo. Procurando ver Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele não podia. Agora, por que ele não podia? Por duas coisas, duas grandes limitações. Ou posso dizer melhor, três grandes limitações aqui. Primeiro, a reputação pessoal dele, a posição que ele ocupava. Imagine você, o maioral dos publicanos. Era como que um governador, um prefeito, uma autoridade, que tinha debaixo de si muitos liderados e muitos comandados. Agora pense você, um homem como esse, sentindo um vazio na alma, e desejando ver Jesus Cristo, mas ele não pode. Por que ele não pode? Ele não pode porque, afinal de contas, o que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? São tantas coisas que podem ser ditas. Talvez agora você também, como eu sempre digo aqui, virou crentinho. Agora você também está correndo atrás de Jesus. Agora você também vai dar dinheiro para pastor. Agora você também... Sabe, as pessoas sempre terão algo para dizer. E a moral, a reputação está em jogo.
Zaqueu ocupava uma posição muito alta na sociedade. Quando eu meditava nessa história aqui, me fez lembrar de um fato que aconteceu aqui na cidade, quando Jair Messias Bolsonaro esteve aqui na cidade. Quem lembra disso? Chegou lá no aeroporto, e aí uma caminhonete já esperava ele, e ele subiu naquela caminhonete, cercado por uma multidão de pessoas, e o povo ali naquele alvoroço todo, e uma das autoridades da nossa cidade quis subir também. E eu fiquei pensando depois, olhando os vídeos, o que esse camarada foi querer fazer ali em cima, meu Deus do céu. Mas ele queria aparecer também. Ele queria ser visto também. Ele queria ser homenageado também. Ele queria ser honrado também. Mas a história não terminou muito bem não, porque mandaram ele descer. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes as pessoas querem valorizar a posição que elas ocupam. Muitas vezes as pessoas estão seguras nessa posição, nessa ocupação, porque elas respondem por outras pessoas, e mais preocupadas com a reputação, acabam deixando de romper com essa limitação, e acabam não tendo um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Uma outra limitação é a limitação externa. Diz o texto que ele não podia por causa da multidão. Deixa o texto na tela, por gentileza. Não podia por causa da multidão, por causa das pessoas que estavam ao seu redor. E depois o texto vai dizer também que ele não podia por ser ele de pequena estatura. Alguns estudiosos chegam a dizer que Zaqueu tinha nanismo, porque quando a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, é porque ele era pequeno mesmo. Agora imagine vocês um Zaqueu que, sendo pequeno, lutou a vida inteira para alcançar a posição que ele alcançou. Mas não foi fácil para esse homem. Não foi fácil quando Zaqueu era ainda uma criança, e eu gosto de conjecturar e pensar, porque todas as outras crianças estavam crescendo e se desenvolvendo, e ele não crescia. E a gente sabe, quem já foi pequena, eu já fui o menorzinho da turma, eu sei a dificuldade que é. Eu sei, eu tinha amigos grandalhões, e eu olhava assim, eu falava, quando é que eu vou crescer? E às vezes a questão não está só na estatura, mas está no sentimento que isso causa, quando você deixa algumas coisas ocupar o lugar no seu coração, pela humilhação às vezes que a pessoa passa. Muitos constrangimentos, talvez Zaqueu passou durante toda a sua vida, e isso com certeza para ele era uma barreira. Mas eu imagino que Zaqueu, como um homem que soube aproveitar as oportunidades da vida, dedicou a sua vida ao estudo, e foi se preparar. Falou, eu vou ser pequeno, mas você é um gigante no conhecimento. Quando as autoridades de Roma procuraram alguém na área da gestão financeira que pudesse administrar os recursos de César, tem um homem aí, não é tão grande assim, é pequeno, mas é inteligente, tem cabeça boa, então é dele que nós estamos falando. Mas Zaqueu carregava consigo, queridos, muitos sentimentos, talvez dos amigos que olhavam sempre ele de cima para baixo, talvez de pessoas ao seu redor que sempre apontaram o dedo, e com julgamentos. Hoje a palavra é bullying, né? Fizeram bullying com ele, seu nanico, você é pequeno, você não consegue, você não pode, você nunca será capaz. Se formos analisar um pouco a história de um homem tão pequeno assim, nós podemos dizer que Zaqueu conseguiu alcançar o que ele queria na vida, mas ainda lhe faltava algo. Por ser ele de pequena estatura, havia uma multidão ao seu redor, mas ele soube romper e vencer todos os obstáculos, e acabou fazendo aquilo que ninguém fez.
Ou você conhece a história de um outro, alguém que subiu, como nós falamos sobre Pedro, que Pedro foi o único que andou sobre as águas, e marchou sobre as águas debaixo de uma palavra, vem. Zaqueu também fez algo diferente, Zaqueu também fez algo sobrenatural, sendo ele um pequenino, não teve como obstáculo a posição que ele ocupava, não teve ele como obstáculo a multidão que estava ao seu redor, não teve ele como obstáculo a sua pequena estatura, mas ele encontrou um jeito. Olha para quem está perto de você e diga: existe um jeito, encontre um jeito. Ele encontrou um jeito, e no verso 4 vai dizer assim: então, correndo adiante. Olha só, ali começa a ação de alguém, queridos, que não quer perder a única oportunidade da sua vida. Ele correu adiante das pessoas, ele correu à frente das pessoas, e se antecipou. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez algumas coisas não estão acontecendo na tua vida, porque você precisa correr um pouco mais, amado. Tudo bem que nós andamos em um mundo de uma velocidade louca, eu sempre digo, não precisa correr tanto ao ponto de que você não consiga fazer a curva, mas também não fique tão parado no meio do caminho ao ponto de ser atropelado, porque tem gente que dá dó, amados. Tem gente que até para falar está difícil. Quem sabe o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: aproveite a oportunidade, corra para diante dos desafios, corra para diante dos obstáculos, corra para diante da multidão, encontre um jeito. Tem uma árvore que foi plantada antes mesmo talvez de você nascer, e ela só está esperando você subir. Existe aquela figueira brava foi o trampolim de Deus para a vida de Zaqueu, amados. Sabe o que eu quero dizer? Era uma figueira brava. A figueira é uma árvore, e a árvore fala de vidas, fala de pessoas. Talvez você está aqui nesta noite e está orando para Deus tirar alguma pessoa do teu caminho. Eu venho te dizer: não, essa pessoa não pode sair do teu caminho, porque essa pessoa se tornará o trampolim de Deus para você. Pastor, mas é figueira brava, essa pessoa é má, essa pessoa só fala mal. Não, amados, não tem problema não, é uma oportunidade que Deus está te dando. E aquela árvore estava tão perto de Zaqueu, ao ponto de ele correr um pouco e chegar até ela. A resposta que você precisa não está distante de você, amados, a ponto que você não consiga chegar a tempo para olhar nos olhos de Jesus. É o que você precisa. Correu adiante, se antecipou, mas ele não corre até a árvore e fica: e agora? O que eu faço? Ele chegou até a árvore e ele subiu na figueira, um sicômoro. A atitude de Zaqueu, queridos, nos mostra que a sede da alma do ser humano, a sede da alma que está aí dentro de você, gritando por uma resposta, só será suprida quando você decidir fazer o inusitado, ainda que algumas pessoas vão dizer para você: é louco mesmo. É louco mesmo. Você precisa se desprender. Você precisa se desprender desse tipo de pensamento. O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? O que vão falar a meu respeito? Mas eu não tenho condições, eu sou tão limitado. Mas tem tanta gente ao redor, é tão desafiador. Amados, eu venho nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, dizer para você: sim, é desafiador, sim, tem muita gente, sim, você tem limitações, às vezes te falta competências necessárias, mas não fique parado, ande, acelere o teu passo, porque Deus tem algo para a tua vida. Jesus na eternidade já tinha marcado, o Pai na eternidade já havia marcado aquele encontro com Zaqueu, e Ele marcou um encontro com você aqui nesta noite. Eu vou repetir, Ele marcou um encontro com você aqui nesta noite. Agora a pergunta é: qual a sede da sua alma de olhar nos seus olhos? Qual a sede da sua alma de ter um encontro com Jesus? Qual a sede da sua alma? Ou você vai ficar preso ainda nas limitações do que os coleguinhas vão dizer? Ou você vai deixar de viver aquilo que Deus te chamou para viver?
pelos questionamentos, pela murmuração, pelas palavras das pessoas e do mundo lá fora, pela posição que você ocupa. A reputação não prevaleceu, as pessoas não prevaleceram, tampouco a sua limitação prevaleceu, porque o desejo da sua alma era maior. O desejo de olhar e conhecer quem era esse homem chamado Jesus, na vida de Zaqueu, sempre foi maior. Uma alma sedenta à procura de Jesus, ela é reconhecida por ele, antes mesmo dele ser reconhecido por você. Eu vou repetir. Quando alguém começa a procurar por Jesus, você já é conhecido no céu por ele, antes mesmo de você conhecê-lo. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Eu vou repetir. Zaqueu não conhecia Jesus. A Bíblia diz que ele vai até esta árvore subindo para ver quem era Jesus. Ele não sabia quem de fato era Jesus. Ainda não tinha olhado nos olhos de Jesus. Ainda não tinha visto a face do Senhor Jesus Cristo. Mas o Todo-Poderoso que habitava ali naquele corpo de Jesus Cristo, ele já sabia quem era Zaqueu. Já sabia. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Talvez você está aqui dentro nesta noite, ouvindo esta palavra, até um pouco assustado pela forma do pastor falar, e diz: fala mais baixo, pastor, que eu entendo melhor. Eu vou falar mais baixo então, para que você compreenda melhor. Talvez você tenha vivido uma vida em busca de conquistar tantas coisas, já andou de um lado para o outro, já correu de um lado para o outro, e você já conquistou, mas há um vazio aí dentro de você. E agora a decisão que você está tomando é: eu preciso encontrar um meio de suprir este vazio da minha alma. E você veio para a igreja, está aqui dentro nesta noite ouvindo esta linda palavra, e o maravilhoso Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, ele está aqui falando ao teu coração, dizendo: é Deus que está falando contigo, louvado seja Deus. Mas você precisa se posicionar, você precisa persistir, você precisa insistir naquilo que só você sabe o que você passou para chegar onde você chegou. As pessoas ao seu redor não sabem, elas não conhecem a tua história, elas não conhecem a tua vida, elas não sabem das suas lutas, dores e dificuldades, mas há um Deus no céu que conhece você antes mesmo de você conhecê-lo. Davi explica e deixa muito claro isso, o texto que eu disse aqui na apresentação das crianças, Salmo 139, lá no verso 16, Davi vai dizer: os teus olhos me viram a substância quando ainda ela era informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Davi, quando teve os seus primeiros encontros com Deus, ele já foi recebendo a revelação de Deus, que Deus já o conhecia antes mesmo dele nascer. E por que não falar do profeta Jeremias, que Deus diz para ele: Jeremias capítulo 1, no versículo de número 4, Jeremias, eu te conheci antes que você fosse formado no ventre materno, e no ventre da tua mãe eu te constituí, estabeleci para ser um profeta para as nações. A Bíblia está dizendo que Deus nos conhece antes mesmo da nossa existência. E por que não dizer de Natanael, quando chega diante de Jesus Cristo, trazido por Filipe? Jesus olha nos seus olhos dizendo: aí há um homem em quem não há dolo. Natanael olha para Jesus e diz: o senhor me conhece por acaso? Jesus diz para ele: eu te vi ainda quando você estava debaixo da figueira. E ele acreditou em Jesus por causa dessa palavra. Alguns estudiosos, eu já ouvi sobre isso, e não há assim uma base bíblica para dizer o que eu vou dizer aqui agora, mas esse povo que gosta de vasculhar, eles acham até o que não existe. Mas vou dizer o porquê da resposta, porque não tem resposta nenhuma. Eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira.
Lembra-se quando um decreto houve por Herodes para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas? Houve um decreto para que todas as crianças fossem mortas, e muitas crianças morreram. Deus deu uma ordem para que José e Maria fugissem para o Egito com Jesus. Jesus tinha aproximadamente 2 anos de idade, e eles fogem para o Egito, mas muitos meninos morreram. Alguns, através de historiadores, através de outros livros paralelos, que caminham lado a lado com a Bíblia Sagrada, chegam a dizer que Natanael foi escondido debaixo de uma figueira, e ali foi onde ele ficou guardado por Deus, para que depois, logo mais, alguns anos na frente, ele pudesse ter um encontro com Deus. Ele sabia dessa história. Os parentes, familiares, amigos, pai, mãe, diziam para ele: você só foi salvo porque te escondemos embaixo de uma figueira. Ele cresceu ouvindo isso. Você recebeu o livramento porque foi escondido embaixo de uma figueira. Essas palavras estavam na sua alma, no seu coração, quando de repente ele encontra o Senhor Todo-Poderoso, que assistiu tudo, e disse: Natanael, eu te vi quando você estava lá embaixo. Sabe, queridos, Zaqueu não conhecia nada de Jesus, mas Jesus já sabia tudo dele, inclusive o nome. Zaqueu. Eu acho incrível isso aqui. Zaqueu sobe na árvore, sobe em um sicômoro, e Jesus chegando, a Bíblia diz que Jesus, quando chegou àquele lugar, diz assim o texto do verso 5, coloque na tela: olhando para cima. Olha que incrível isso aqui. Zaqueu está em cima da árvore, Jesus é quem está embaixo, e é pela primeira vez, ou talvez uma das primeiras vezes da sua vida, que Zaqueu é visto de baixo para cima. Porque todas as vezes na sua vida, na sua história, ele foi visto de cima para baixo. E as pessoas olhando de cima para baixo sempre tiveram julgamento acerca dele. As pessoas olhando de cima para baixo sempre julgaram a sua estatura, o seu tamanho, as suas competências. Ele se esforçou e lutou para vencer, e venceu em muitas áreas. Mas nesse dia, Jesus queria salvar e também limpar a alma daquele homem, quando permitiu que o único homem que foi visto por Deus, de baixo para cima. Eu imagino Zaqueu na árvore, e Jesus olhando para ele. Na verdade deveria ser ao contrário, porque todos os homens que levaram Jesus para casa, eles chegaram diante de Jesus e se prostraram, e adoraram Jesus lançando-se aos seus pés. Mas com Zaqueu foi diferente. Zaqueu subiu, porque alguma coisa estava de errado naquela alma daquele homem, em busca de ver Jesus. Só que quando Jesus olha para ele e vê ele em cima da árvore, Jesus diz uma palavra para ele. A primeira é: Zaqueu, sabendo qual era o seu nome. Eu já te conheço, ainda que você não me conheça, eu já te conheço. Deus já te conhece. Olha para quem está perto de você, diga: Deus já te conhece. Deus sabe das suas lutas, Deus sabe das suas dores, Deus sabe do seu sofrimento, Deus sabe tudo que você passou para chegar até aqui, Deus sabe da sua história, das mazelas, Deus sabe da opressão, depressão, angústias, medos, Deus sabe dos livramentos que Ele mesmo te deu, mas você chegou até aqui. E tem mais, Ele não sabe de tudo isso que aconteceu na sua trajetória, não. Ele conhece você pelo nome, te chama pelo teu nome. Mas Ele não quer que você fique em cima, Ele quer que você desça. Zaqueu até então estava em cima, mas Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa. Eu me pergunto, por que não apenas disse desce, e disse desce depressa?
Porque quanto mais tempo você fica na posição que você ocupa, menos tempo você fica com ele dentro de casa. Eu vou repetir, quanto mais tempo você fica na posição que você acha, eu estou em cima, eu estou por cima, eu estou no pedestal, eu estou no topo da árvore, eu estou na crista da onda, quanto mais tempo lá em cima, menos tempo com ele em casa. Então Jesus disse para ele: desce depressa, porque me convém hoje ficar na tua casa, Zaqueu. E a Bíblia diz que ele obedeceu e desceu com toda a pressa, e o recebeu com alegria na sua casa. Louvado seja Deus. Veja bem, queridos, que até a palavra alegria já surgiu aí, até a alegria voltou. Eu estou dizendo, até a alegria voltou, algo começa a acontecer. Eu quero profetizar na tua vida agora. Se você crê que esta palavra é uma palavra de Deus a teu respeito, levante as mãos para o alto agora, em nome de Jesus. Quando você desce, quando você desce, quando você desce, quando você mergulha mais fundo, quando você se dobra, quando você se rende, quando você se entrega, e olha só o que Deus está falando, que Jesus está falando: desce depressa, porque aí não é o teu lugar. Você chegou até aí, mas não é o teu lugar. Desce depressa, porque me convém estar contigo. A alegria começa a voltar agora, a alegria começa a invadir teu coração agora. Recebe aí a alegria na tua casa, a alegria no teu lar, a paz que excede todo entendimento enche a tua vida agora, em nome de Jesus. Uma alma sedenta à procura de Jesus não pode ficar em cima do pedestal. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. É preciso descer, amados. Tem que descer. Tem que descer. Não tem como ficar em cima. Não há como viver um cristianismo sem você de fato se render a Ele. Todas as pessoas que vêm para Jesus e querem continuar na posição que elas ocupam, não estou dizendo para você abandonar teu cargo, não. Eu estou dizendo para que ali na posição que você ocupa, desça. Ali onde Ele mesmo te permitiu chegar, porque foi Ele que te permitiu chegar, mas desça. Desça. É impossível viver um cristianismo com um coração soberbo. É impossível viver um cristianismo, é impossível levar Jesus para casa de fato com um coração orgulhoso. É impossível continuar na copa da árvore e ter Jesus dentro de casa por inteiro. E hoje Ele quer entrar na tua casa. Hoje Ele quer entrar na tua casa. Hoje Ele quer entrar de fato na tua vida. Uma alma sedenta à procura de Jesus não deve dar ouvido aos murmuradores. Não deve dar ouvido aos murmuradores. Verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Amados, não se preocupe com o julgamento das pessoas. Você está preocupado com as críticas? Você está preocupado com aqueles que te julgam? Você está preocupado com aquilo que eles vão dizer ao teu respeito? Estou te dizendo, você está preocupado e aí você fica mantendo laços, mantendo relacionamentos para dizer que você está na postura. Você está preocupado com isso para manter postura? Você está preocupado com isso para manter posição? Zaqueu não teve nenhuma preocupação, mesmo sabendo que era um pecador, diante de Jesus Cristo, que estava agora na sua casa, mas as pessoas do lado de fora estavam dizendo: que Jesus é esse que se hospeda na casa de um pecador? Agora sabe que quem fala de você é mais pecador do que você. Agora sabe qual é a diferença? Que eles falam de vocês são pecadores, e você sendo um pecador também como eles, mas a diferença é que você tem aquele que perdoa pecados junto com você. Você tem quem perdoa pecados junto com você. Então não se preocupe com aqueles que te julgam, criticam. Você tem ao seu lado o justo juiz que julga. Todos que viram isto murmuravam. Aqueles que estão dizendo que você é pecador, são pecadores também. Aqueles que estão julgando os seus erros, as suas falhas, também falham. E quem sabe eles não virão através de você. Então não dê ouvidos, não dê ouvido àqueles que julgam, àqueles que murmuram, porque você nesta noite foi escolhido. Zaqueu naquele dia foi o escolhido.
A casa de Zaqueu naquele dia foi a casa escolhida, e hoje ele está escolhendo também algumas casas aqui para entrar. Está escolhendo algumas vidas aqui. Zaqueu se levantou lá na sua casa, já agora, e disse ao Senhor no verso 8, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Olha aí, o que o jovem rico lá atrás não fez, ele decide fazer. E se em alguma coisa, e eu me apego aqui, por isso disse, dos dois lados de um publicano que enriqueceu-se ilicitamente, usurpando da posição que ocupava, mas um publicano, um servidor público que também enriqueceu-se licitamente, fazendo jus ao seu nome de homem justo. Porque o texto diz assim, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aqui é uma reflexão de consciência. Pode ser que eu tenha feito, e talvez não me lembre, mas se eu fiz o mal a alguém, se eu defraudei a alguém, eu decido hoje restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Sabe, queridos, Zaqueu foi um homem que também soube aproveitar a oportunidade para demonstrar arrependimento. Eu vou repetir, Zaqueu foi um homem que aproveitou uma grande oportunidade para demonstrar que de fato estava arrependido pelos erros cometidos durante toda a sua vida. Eu estou falando hoje sobre oportunidades. E talvez essa seja a oportunidade que Jesus está te dando para que você possa demonstrar um arrependimento genuíno e verdadeiro pelos erros que já foram cometidos durante toda a sua vida. E antes de encerrar, como diz o texto, Jesus veio buscar, mas veio também salvar o que havia perdido. Esse mesmo Jesus que se apresentou para Zaqueu, conhecendo Zaqueu, esse mesmo Jesus se faz presente aqui nesta noite, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo. E o desejo de Deus é que você de fato tenha um encontro com seu Filho Jesus Cristo, porque é o único meio para a salvação da alma perdida, a única maneira para a salvação da alma perdida, somente através de Jesus Cristo e pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, você encontrará uma paz genuína e verdadeira. E nesta noite, Ele deseja ter esse encontro com você. Você deseja se encontrar com Ele?